muitas vezes me perguntam, me chamam para conversa com estudantes, sei lá, a minha ligação com a literatura latino-americana. E eu digo, é claro, tinha de ter. E quais são os escritores latino-americanos que você mais admira e tal? Aí eu falo, Sérgio Santana, Cristóvão Teza, Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles. Não, a gente está falando de latino-americano. Eu falei, esses aí são o quê? Nórdicos, tailandeses, asiáticos. O Brasil não se assume como América Latina. O único lugar onde a gente fala música latina é nos Estados Unidos e no Brasil. Você nunca vai ouvir um colombiano falando em música latina, porque ele é latino-americano. O Brasil também é, só que não se assume. A primeira universidade na América Hispânica foi criada, se não me engano, em 1523, na República Dominicana, e a segunda em 1524 ou 25, no Peru, e logo depois no México. A primeira universidade brasileira acabou de fazer 150 anos, agora há pouquinho. Quer dizer, a Espanha, com toda a barbárie, conquistou e colonizou. Portugal conquistou. Demorou muito para ter a primeira cidade, as primeiras coisas. Isso é um motivo histórico. É como se houvesse uma Hispano-América e uma Luso-América. Né? Quer dizer, a semelhança entre um gaúcho e um maranhense é muito parecida à semelhança entre um uruguaio e um hondurenho. Eles têm uma língua mais ou menos em comum, com peculiaridades locais, e eles têm uma memória comum. O Brasil nunca participou dessa memória, como se fosse outro continente. Esse é um motivo histórico. A diferença idiomática não é tão grande. Agora, há um motivo político. Os impérios foram se sucedendo, né? O Império Britânico, o Império Americano, né? O Império Norte-Americano. Nunca interessou para nenhum império uma América Latina unida. Você imagina a soma das economias do México, da Colômbia, da Argentina, do Brasil. Se tivesse havido aqui uma União Latino-Americana, como existe uma União Europeia, que seria dos impérios. E o brasileiro vestiu essa roupa e se acomodou nela. Né? É um país que ignora a própria identidade. Nós fomos criados e educados para olhar no espelho e não ver o próprio rosto. Todo brasileiro branco sonha com França, sonha com Estados Unidos. Os mais ignorantes sonham com Miami. Né? Agora o Brasil está mais ou menos descobrindo Portugal, mais ou menos. Mas o Brasil nunca descobriu a América. O Brasil nunca se descobriu. Eu acho que quando não houver mais utopia, não há mais vida. Eu sou de uma geração de utopias coletivas. Isso aí perdeu muito espaço, mas não necessidade. Continua havendo a necessidade. A diferença é que eu sou da geração do nós e vocês são da geração do eu. Essa é uma diferença brutal. E eu acho que para pior. Eu não acho que o passado foi melhor, de jeito nenhum. Eu acho que o melhor dia é amanhã. Agora, há diferenças para o bem e para o mal. Essa é uma diferença para o mal. Eu acredito absolutamente que o ser humano sem utopia é uma cenoura. É um vegetal. O que é o silêncio para a América Latina? Aí você está falando um silêncio coletivo. Eu adoro silêncio pessoal, eu adoro ficar sozinho, individualmente. Agora, um silêncio coletivo é uma sentença de morte. Eu acho que um coletivo silencioso que não se manifesta está errado. Está errado. Eu acho que a América Latina tem direito a ter voz e de que ouçam essa voz. Tem o direito e o dever. Não há silêncio permitido. Silêncio coletivo não existe. Não existe.
Uma sociedade silenciosa é uma sociedade covarde, resignada e morta. Eu não acredito nessa possibilidade. Qual que é a principal perda dos latino-americanos? A memória. E como que você lida com ela? Como eu pessoalmente lido com a memória, eu vivo da memória. Eu vivo da memória. E com essa falta de memória latina? Eu não me resigno a isso, não. Para mim é muito chocante. Eu fiz um livro esse ano, que saiu publicado esse ano, demorei para escrever, que se chama Memória de Todos Nós, e reivindica a amnésia brasileira, né? Eu acho o Brasil um país covarde, um país que não sabe lidar com a memória recente. É o único país da América Latina, o único, em que nenhum torturador, nenhum violador, nenhum assassino, agente do Estado durante o regime militar foi punido. É um país covarde, com uma Corte Suprema covarde. Os poltrões que integravam o Superior Tribunal Federal e que revalidaram a lei de anistia são poltrões, são indignos, todos eles. Os que votaram a favor são indignos. Do que você tem medo? Eu tenho medo? Eu tenho medo de um monte de coisa. Eu tenho medo de um monte de coisa. Não vou falar de perder amigos ou seres queridos, porque a vida é feita disso. Eu tenho medo de perder a consciência, de perder a capacidade de raciocínio, eu tenho medo de perder a memória. E eu tenho medo de dor. Isso eu tenho medo. E o que você acha que amedronta os latinos? Eles têm medo de ter medo, né? Isso é uma frase de um presidente americano que eu acho muito aplicável à América Latina. Quer dizer, o grande medo a ser combatido é o medo, né? Eu acho medo. A América Latina é um continente muito sofrido, muito valioso, muito digno, muito mentido. E há países que têm medo, porque já passaram por horrores e têm medo, né? E eu acho também que há um medo relativo de se assumir como continente, como povo, como nação, como coletivo. Eu acho que ainda há esse medo.